Você me conquistou no primeiro instante. Entro pela porta e acordo Pump com minha chegada. Primeiro, eu a ouço, vou balançar do rabo batendo na porta, as unhas arranhando o chão ao se levantar, pesadamente, o tinir das plaquetas de a coleira quando se balança e sacode o corpo inteiro até o rabo. Então, eu a vejo, das orelhas dobradas para trás, os olhos brandos, ela sorri sem sorrir. Vem trotando até mim, a cabeça levemente abaixada, as orelhas levantadas e o rabo balançando. Quando chego perto, ela dá uma fungada para cumprimentar ou dou uma fungada de volta. O focinho úmido mal me toca, os bigodes varrem meu rosto. Cheguei em casa. Eis uma possível razão pela qual os cães não foram objeto de investigações científicas sérias até recentemente. Você não faz as perguntas quando já sabe as respostas visceralmente. Meus 2 ou 3 reencontros diários com Pumpernickel são tão satisfatórios quanto naturais. Nada poderia parecer mais natural do que essas interações simples. Elas são maravilhosas, mas não é um milagre que imediatamente demanda um exame científico minucioso e imediato. Poderia igualmente concentrar-me na natureza de meu cotovelo direito, dele é simplesmente uma parte de mim, o tempo inteiro, mas não me aprofundo sobre sua localização útil, precisamente entre a parte de cima do braço e o antebraço, ou fico refletindo sobre como ele poderia ser no futuro. Bem, eu deveria reconsiderar meu cotovelo. Pois a natureza daquilo que em determinados círculos é chamado o laço humano-cão é excepcional. Não é simplesmente qualquer animal esperando minha chegada, e não é simplesmente qualquer cão. É um tipo de animal muito específico, um animal doméstico, e um tipo de cão específico, aquele com quem criei uma relação simbiótica. Nossas interações formam uma dança da qual somente nós sabemos os passos específicos. 2 fatores, o domesticação e desenvolvimento, tornaram possível essa dança. A domesticação fornece a base, os rituais nós criamos juntos. Estamos ligados antes mesmo de nos darmos conta, o laço acontece antes de haver reflexão ou análise. O laço humano com os cães é animal por essência, a vida animal foi bem sucedida por causa da associação purim, da união de animais individuais com outros animais. Originalmente, a ligação dos animais uns aos outros pode ter durado apenas um instante de satisfação sexual. Porém, o encontro das anatomias em algum ponto tomou outros rumos, relacionamentos de longo prazo centrados na criação de jovens, ou grupos de indivíduos relacionados vivendo juntos, ou união de animais do mesmo sexo, que não se acasalam, para fins de proteção ou companhia, ou ambos, até mesmo alianças entre vizinhos cooperativos. A clássica ligação do paro é uma descrição da associação formada entre 2 animais acasalados. Animais unidos podem ser reconhecidos até mesmo por um observador ingênuo, já a maioria das ligações de pares andam juntas. Eles se importam e cuidam um do outro e se cumprimentam animadamente ao se reencontrarem. Esse tipo de comportamento pode parecer previsível. Afinal, nós humanos passamos grande parte do tempo tentando formar ligações de pares, mantendo ou discutindo nossas ligações atuais, ou tentando nos livrar daquelas pouco recomendáveis que se tornaram insatisfatórias. Porém, do ponto de vista da evolução, a ligação com outros é pouco óbvia. O objetivo de nossos genes é reproduzir, um objetivo naturalmente egoísta, como observam os sociobiólogos. Por que se importar com os outros? A razão pela qual um gene egoísta se incomodaria em dar ouvidos e saudar o cumprimento de outras formas de genes revela-se também egoísta, na reprodução sexual aumenta a chance de mutações proveitosas. É também conveniente para o gene egoísta assegurar que o cônjuge sexual seja saudável o suficiente para parir e criar novos genes jovens. Soa absurdo? Foi descoberto um mecanismo biológico que confirma a ligação do par. 2 hormônios, oxitocina e vasopressina, conhecidos por seus papéis na reprodução e na regulação do líquido corporal, respectivamente, são liberados durante as interações com parceiros. Esses hormônios causam mudanças no nível neuronal, nas áreas do cérebro envolvidas com liberação de prazer e recompensa. A mudança neural resulta em uma mudança comportamental, estimulando a associação com o parceiro, porque é simplesmente prazeroso. Nos pequenos arganazes da pradaria, um animal parecido com um rato, estudados por pesquisadores, a vasopressina parece funcionar nos sistemas de dopamina, o que resulta no arganaz macho ser muito atencioso com sua companheira. Como consequência, os arganazes da pradaria são monógamos, formando laços duradouros, em que ambos se envolvem com a criação dos filhotes. Porém, essas ligações do par são intraespécie e entre membros da mesma espécie. O que iniciou a ligação entre espécies,
que agora resulta no nosso viver e dormir com cães e até em vesti-los com casacos. Conrad Lorenz foi o primeiro a descobri-lo. Ele deu uma descrição do que chamou simplesmente de o laço na década de 1960, bem antes da época atual da ciência neural e antes dos seminários sobre relacionamentos entre humanos e bichos de estimação. Na linguagem científica, ele definiu o laço como revelado nos padrões de comportamento de uma ligação sentimental mútua e objetivamente demonstrável. Em outras palavras, ele redefiniu o laço entre animais não em termos de seus objetivos, tais como o acasalamento, ou mais de seus processos, tais como coabitação e cumprimentos. O objetivo poderia ser o acasalamento, mas também poderia ser a sobrevivência, o trabalho, a empatia ou o prazer. Esse novo foco abre portas para a consideração de muitos outros tipos de pares que não se baseiam no acasalamento como forma de ligação verdadeira, entre membros da mesma espécie ou entre duas espécies. Entre os cachorros, os cães trabalhadores são um caso clássico. Por exemplo, o laço criado entre cães pastores no início de suas vidas e o futuro sujeito de seu trabalho, o carneiro. Na realidade, para serem pastores eficazes, os cães pastores precisam se ligar aos carneiros logo nos primeiros meses. Eles vivem entre os carneiros, comem quando os carneiros comem e dormem onde o rebanho dorme. O cérebro deles entra em processo de rápido desenvolvimento desde uma idade tenra. Se eles não são apresentados ao rebanho naquele momento, eles não se tornam bons pastores. Todos os lobos e cães, trabalhadores ou não, têm períodos de desenvolvimento social importantes. No início da vida dos ilhotes, eles mostram uma preferência por quem cuida deles, procurando e respondendo a essa pessoa de forma diferente do que fazem com outras pessoas, com um cumprimento especial. Asterisco para os animais jovens, esse comportamento é adaptativo. Asterisco isso pode parecer bom momento para um cão jovem encontrar seu novo dono. Há surpreendentemente poucos trabalhos científicos bons sobre o momento dessa introdução. Com muito mais frequência, as forças determinantes na adoção de cães por humanos são influenciadas por tudo menos pela melhor idade para um ilhote encontrar essa pessoa. Muitos estados têm leis que proíbem a venda de ilhotes com menos de 8 semanas de vida para evitar a venda de animais fisicamente imaturos. Os criadores só visam seus interesses ao venderem seus produtos. Contudo, o reconhecimento social exige experiência. Os cães com 2 semanas a 4 meses têm uma disposição especial para aprender com os outros, de quaisquer espécies. Nenhum cão deveria ser separado de sua mãe antes de ser desmamado, o que pode demorar de 6 a 10 semanas, mas os cães deveriam ficar expostos aos humanos assim como aos companheiros de ninhada. Todavia, há ainda uma distância grande entre uma ligação forjada com base em uma vantagem no desenvolvimento e uma ligação baseada no companheirismo. Considerando que os humanos não acasalam com cães nem necessitam deles para sobreviver, por que deveriam construir laços com eles? Laços possíveis. O sentimento de sensibilidade mútua, ou aquela sensibilidade que ocorre a cada vez que nos aproximamos uma da outra ou nos olhamos, nos mudou, produziu uma determinada resposta. Eu sorria ao vê-lo olhar para mim ou caminhar em minha direção, ou o rabo batia, e eu conseguia ver os pequenos movimentos musculares, das orelhas e dos olhos que indicavam atenção e prazer. Não precisamos andar nem nascer em bandos. Tampouco, como vimos anteriormente, somos uma alcateia natural. O que então explica nosso laço com os cães? Eles têm uma série de características que os tornam bons candidatos a serem escolhidos por nós para formar laços. Os cães são diurnos, estão prontos para serem acordados quando podemos passeá-los e dormir quando não podemos. Não é de estranhar que o porco da terra e o texugo, animais noturnos, raramente sejam escolhidos como bichos de estimação. Os cães têm um porte bom, com variações suficientes entre as raças para satisfazer diferentes especificações, pequenos o suficiente para serem carregados, ou grandes o suficiente para serem levados a sério como indivíduos. O corpo é familiar, com partes que se equiparam às nossas, olhos, barriga, pernas, e uma correlação fácil com a maioria daquelas que não se equiparam, as patas dianteiras com nossos braços, a boca ou focinho com nossas mãos, asterisco, só rabo é uma disparidade, mas tem seus próprios atrativos. Eles se movem mais ou menos da forma como fazemos, que embora com mais velocidade avançam melhor do que recuam, seu caminhar é descontraído e sua corrida elegante. São bons de lidar. Podemos deixá-los sozinhos por longos períodos de tempo, sua alimentação não é complicada, são receptivos ao adestramento, tentam nos ler e são legíveis, embora muitas vezes erremos a leitura. São alegres e confiáveis.
E sua expectativa de vida é compatível com a nossa, eles estarão presentes durante um longo tempo em nossas vidas, possivelmente da infância à idade adulta jovem. Um rato de estimação pode viver 1 ano, ou muito breve, um papagaio, 60, tempo demais, os cães atingem um meio termo. Asterisco em geral, ficamos fascinados com as criaturas que se parecem conosco em pelo menos alguns atributos. Deve ser destacado que nem todos os animais são objetos de nosso entusiasmo, acolhidos ou antropomorfizados, os macacos e os cães, sim, regularmente, mas as enguias e arraias muito raramente. Essa craca simplesmente adora grudar em mim e no meu barco. É uma frase jamais pronunciada. A diferença entre o macaco e a craca em parte se deve à evolução, em parte à familiaridade. Um macaco jovem que pega a mão da mãe facilmente faz lembrar a mesma cena comovente entre mães e crianças humanas. Em contrapartida, por mais que uma enguia jovem possa ansiar por contato ao deslizar em direção à mãe, sua falta de membros é um obstáculo que nos impede de chamar essa cena de comovente, ou talvez até mesmo intencional. Finalmente, eles são extremamente mimosos. E, por extremamente, quero dizer irresistíveis, faz parte de nossa constituição arrulharmos com ternura quando estamos na presença de ilhotes, derretermos-nos diante da visão de um cão de cabeça grande e membros pequenos, adorarmos um focinho amassado e um rabo peludo. Foi sugerido que os humanos estão adaptados para serem atraídos por criaturas com características exageradas, os principais exemplos são as crianças. Elas chegam com versões comicamente distorcidas dos membros adultos, cabeça enorme, ou membros gorduchos encurtados, os dedos das mãos e dos pés pequeninos. Presume-se que nosso desenvolvimento nos tenha levado ao interesse instintivo por crianças e a um impulso para ajudá-las, sem a assistência de um humano mais velho, nenhuma criança sobreviveria sozinha. Elas são seres indefesos adoráveis. Da mesma forma, aqueles animais não humanos com características infantilizadas podem despertar nossa atenção e cuidados porque apresentam características dos jovens humanos. Por acaso, os cães se encaixam nesse período. Seu encanto é metade pelagem, metade neotenia, que possuem em grande quantidade, cabeça excessivamente grande para o corpo, orelhas totalmente fora de proporção em relação ao tamanho da cabeça, olhos grandes e redondos, focinhos menores ou maiores do que um nariz normal, nunca do tamanho de um nariz normal. Todas essas características são importantes para provocar nossa atração pelos cães, mas elas não explicam completamente por que formamos laços com eles. Essa ligação é formada ao longo do tempo ou não apenas por olhares, mas pela forma como interagimos um com o outro. Grosso modo, a explicação pode simplesmente ser porque, como diz um dos personagens de Woody Allen, precisamos de ovos. Ele descreve suas próprias tentativas desvairadas de formar laços com uma piada sobre o irmão, um tipo tão desligado que acredita ser uma galinha. É claro que a família poderia fazer com que ele fosse tratado para curar esse delírio, porém ele está muito feliz com as recompensas ricas em proteína de sua doença mental. Em outras palavras, a resposta é uma não resposta e simplesmente faz parte de nossa natureza formar laços. Os cães, que se desenvolveram entre nós, são parecidos. Edward O. Wilson, o naturalista e sociobiólogo que estudou populações de formigas em um nível de detalhe surpreendente, sugeriu que possuímos uma tendência inata, típica de nossa espécie, de nos aliar com outros animais, no que foi chamado de hipótese da bioilia. A ideia é atraente e também muito controversa. É particularmente difícil reinar uma hipótese desse tipo. De qualquer forma, considero-a uma variação do aforismo de Woody Allen dito por um cientista. Em um nível mais científico, é possível responder de duas formas a pergunta sobre como esse laço veio a fazer parte da natureza de cães e humanos, com explicações que na etologia são chamadas de o imediata e o elementar. Uma explicação elementar é a evolutiva, para começar, por que um comportamento para formar laços com outros se desenvolveu. A melhor resposta aqui é que tanto nós quanto os cães, e os ascendentes dos cães, somos animais sociais, e somos sociais porque isso acaba trazendo vantagens. Por exemplo, uma teoria popular afirma que a sociabilidade de nossos antepassados permitiu a divisão de papéis que os capacitou a caçar com mais eficiência. Dessa forma, o sucesso de nossos ancestrais nas caçadas tornou possível a sobrevivência e o êxito deles, enquanto que aqueles pobres neandertais que agiam isoladamente não tiveram o mesmo resultado. Também em relação aos lobos, permanecer em grupos sociais familiares facilita a caçada cooperativa de grandes presas, a conveniência de um parceiro para acasalar e a assistência na criação de filhotes.
Poderíamos ser sociais com qualquer outro animal social, mas não formamos laços com fuinhas, formigas ou castores. Para explicar nossa escolha específica pelo cão, precisamos olhar um pouco mais adiante. Uma explicação imediata é a local, em que efeito imediato o comportamento tem que o reforça ou que recompensa aquele que assim se comporta. Com relação ao animal, o reforço pode ser a refeição após a caça ou a copulação após uma perseguição árdua e energética. É nesse ponto que os cães se diferenciam dos outros animais sociais. Existem 3 meios comportamentais essenciais pelos quais mantemos laços com cães e nos sentimos recompensados por eles. O primeiro é o contato. O toque de um animal vai muito além de um mero estímulo dos nervos da pele. O segundo é o ritual de cumprimento. Da celebração quando encontramos um ao outro serve como identificação e reconhecimento. O terceiro é o momento. O ritmo de nossas interações um com o outro é parte do que possibilita que elas sejam bem-sucedidas ou fracassem. Juntos, esses meios se combinam para nos ligar de maneira irrevogável. Tocando animais. Nenhum de nós está bem confortável, mas nenhum de nós se mexe. Ele está no meu colo, esparramado por cima de minhas pernas, as patas já um pouco longas e penduradas pelo lado da cadeira. Repousou o queixo sobre meu braço direito, bem na dobra de meu cotovelo, a cabeça inclinada para cima de modo a manter contato comigo. Para conseguir digitar, preciso esforçar-me para puxar meu braço que ficou preso para cima da mesa, na direção do teclado, tendo apenas os dedos livres para se mexerem e o corpo inclinado de forma precária. Nós nos agarramos um ao outro para manter aquele io tênue de contato que diz que nossos destinos se entrelaçarão ou já estão entrelaçados. Demos a ele o nome de Finnegan. Nós o encontramos em um abrigo local, dentro de uma gaiola entre dezenas de gaiolas, no interior de uma sala entre uma dezena de salas, todas cheias de cães que poderíamos também ter levado para casa. Lembro-me do momento em que soube que seria Finnegan. Ele se inclinou. Do lado de fora de sua gaiola, em cima da mesa onde é permitido aos humanos carregados de germes interagir com cães doentes, ele abanou o rabo, as orelhas balançaram ao redor da cara minúscula, tossiu longas explosões de tosse e se inclinou para meu peito, na altura da mesa, a cara enfiada na minha axila. Aí, bem, estava decidido. Muitas vezes é o contato que nos atrai para os animais. Nossa sensação tátil é mecânica, matéria sobre matéria, indiferentemente de nossas outras capacidades sensoriais e talvez mais subjetivamente determinada. Estimular uma terminação nervosa livre da pele poderia ser, dependendo do contexto e da força do estímulo, uma cócega, um carinho, insuportável, doloroso ou imperceptível. Se estivermos distraídos, o que poderia ser uma queimadura dolorosa vira uma irritação banal, um carinho pode ser sentido como uma palpação, se vier de uma mão indesejada. Em nosso contexto atual, todavia, toque ou o contato é simplesmente a eliminação de uma distância que separa corpos. Os zoológicos onde é permitido tocar os animais, petting zoos, surgiram para satisfazer o anseio de envolver aquele animal do outro lado da cerca não somente olhando-o, mas tocando-o. Melhor ainda se ele tocar de volta suas mãos com, digamos, uma língua quente ou com os dentes desgastados, arrancando a comida de suas mãos estendidas. As crianças e até os adultos que se aproximam de mim na rua quando passeio com minha cadela não desejam olhar para ela, observá-la abanar o rabo, meditar sobre ela ou não, elas querem acariciar a cadela ou tocá-la. Na realidade, após um carinho rápido, a maioria das pessoas parece satisfeita com essa interação. Até mesmo um breve toque é suficiente para reforçar o sentimento de que uma conexão foi feita. De vez em quando, acordamos com os dedos do pé descobertos, pendurados para fora da beira da cama, sendo lambidos. Cães e humanos compartilham esse desejo inato por contato. O contato entre mãe e filho é natural e em razão da necessidade de comer, a criança é atraída para o seio materno. Daí em diante, ficar nos braços da mãe pode ser naturalmente reconfortante. Uma criança que não tem uma pessoa que cuide dela, homem ou mulher, se desenvolverá normalmente, de uma forma que seria desumano testar experimentalmente. Desumano ou não, na década de 1950 um psicólogo chamado Harry Arlow realizou uma série de experiências, hoje notórias, projetadas para testar a importância do contato materno. Ele separou macacos resus de suas mães e os criou em isolamento. Em seus recintos fechados, alguns puderam escolher entre duas mães ou substitutas, uma boneca do tamanho de um macaco, feita com uma armação de arame coberta de pano, engordada com enchimento e aquecida com uma lâmpada, ou um macaco de arame nu com uma mamadeira cheia de leite.
A primeira descoberta de Arlo foi que os macacos ilhotes passavam quase o tempo inteiro aconchegados à mãe de pano, correndo periodicamente até a mãe de arame para se alimentar. Quando expostos a objetos amedrontadores, dispositivos robóticos demoníacos que faziam barulho, colocados por Arlo em suas jaulas, os macacos se dirigiam para a mãe de pano. Eles ficavam desesperados por contato com um corpo quente, precisamente aquele corpo quente do qual haviam sido afastados. Asterisco nos estudos com ilhotes de cães, os pesquisadores descobriram que aqueles que estavam angustiados com a separação de suas mães e de seus companheiros de ninhada choramingavam menos quando recebiam uma toalha ou um brinquedo macio, um carneiro azul empalhado. Se há algum conhecimento a ser extraído desse caso, é o de que um objeto familiar macio pode ser um fator de consolo, daí, nas crianças, o poder dos ursos de pelúcia. Na realidade, tais objetos podem reduzir o desconforto que alguns cães manifestam ao serem deixados em casa sozinhos. A longo prazo o trabalho de Arlo descobriu que esses macacos isolados se desenvolviam de forma relativamente normal do ponto de vista físico, mas de forma anômala socialmente. Eles não interagiam bem com outros de sua espécie, apavorados, aconchegavam-se em um canto quando outro macaco jovem era introduzido na jaula. A interação social e o contato pessoal são mais do que desejáveis e são necessários para o desenvolvimento normal. Meses mais tarde, Arlo tentou reabilitar aqueles macacos cujo isolamento no início da vida tanto deformou. Ele descobriu que o melhor remédio era o contato regular com macacos jovens normais, a quem chamou de macacos de terapia ou para brincarem. Isso conseguiu transformar alguns dos animais isolados em agentes sociais mais normais. Observe uma criança, com visão e até mobilidade limitadas, tentando aconchegar-se à sua mãe, a cabeça procurando fazer contato, e verá exatamente como são os ilhotes recém-nascidos. Cegos e surdos ao nascer, eles trazem consigo o instinto de aconchegarem-se aos irmãos e à mãe ou até mesmo a qualquer objeto sólido próximo. O etólogo Michael Fox descreve a cabeça de um ilhote como uma sonda sensorial tátil e térmica, movimentando-se em um semicírculo até tocar algo. Tem início então uma vida de comportamento social que abrange o contato e é reforçado por ele. Estima-se que os lobos façam movimentos para tocarem uns aos outros pelo menos 6 vezes por hora. Eles lambem o pelo, as genitálias, a boca e as feridas um do outro. Focinhos tocam focinhos, corpo ou rabo, eles esfregam os focinhos ou o pelo. Eles são orientados para o toque até em atividades agonísticas, as quais, ao contrário de muitas outras espécies, geralmente envolvem contato, de empurrar, abocanhar para imobilizar, morder o corpo ou a perna, pegar outro focinho ou cabeça com a boca. Direcionado a nós, o instinto juvenil do cão se torna um impulso para enterrar a cabeça sob nosso corpo adormecido ou descansar a cabeça em nós, para nos empurrar ou esbarrar em nós quando estamos andando, para gentilmente mordiscar ou lamber-nos até secar. Não parece ser acidental que os cães que estão brincando a todo vapor regularmente esbarrem em qualquer dono observador nas proximidades, usando-os como para-choques vivos para denir seu espaço de brincadeiras. Por sua vez, os cães se dispõem a ser tocados por nós. Esse é um grande ponto a seu favor. Nós os consideramos tocáveis, peludos e macios. Eles estão logo abaixo de nossos dedos pendentes, e frequentemente usamos sua neotenia com resultados extremamente mimosos. O que o cão experimenta com esse toque, todavia, não é provavelmente aquilo que pensamos. Uma criança pode coçar a barriga de um cão vigorosamente e esticamos o braço para acariciar a cabeça de um cachorro, sem saber se ele deseja ser vigorosamente coçado ou acariciado na cabeça. Na prática, seu véu tátil é quase certamente diferente do nosso. Primeiro, a sensação não é uniforme por todo o corpo. Nossa sensibilidade tátil é diferente em pontos diferentes de nossa pele. Podemos detectar 2 dedos a 1 centímetro um do outro em nossa nuca, mas, se os dedos descerem pelas costas, sentimos que eles estão tocando o mesmo ponto. A sensação do toque nos animais é provavelmente ainda mais diferente do que pensamos ser um carinho gentil pode quase não ser detectável ou até ser doloroso. Segundo, o mapa somático, corporal ou do cão não é igual ao nosso, as partes mais sensíveis ou significativas do corpo são diferentes nos cães.
Como observado em muitas das ações de contato agonístico mencionadas anteriormente, segurar a cabeça ou o focinho, a primeira parte do corpo que uma pessoa ingênua tende a pegar ao acariciar bichos de estimação, pode ser considerado agressivo, é semelhante ao que uma mãe faria com um ilhote indisciplinado, ou ao que um lobo dominante mais velho faria com um membro de sua alcateia. E isso inclui os bigodes, vibrissae, que, tal como todos os cabelos, têm receptores sensíveis à pressão nas suas extremidades. Os receptores bigodudos são especialmente importantes para detectar movimentos em torno da cara ou correntes de ar nas proximidades. Se você estiver perto de um cão o suficiente para ver seus bigodes, poderá observá-los eriçarem-se quando ele car agressivo, se é desaconselhável icar muito perto nesse caso. Puxar o rabo é uma provocação, mas em geral com intenção de brincadeira, e não de agressão, ou a menos que você não o largue. Tocar o baixo ventre pode estimular o cão a se sentir sexualmente ativo, visto que lamber a genitália frequentemente precede uma tentativa de acasalamento. Um cão rolando sobre o dorso está fazendo muito mais do que simplesmente expor sua barriga. Esta é a mesma postura que os cães usam para permitir que as mães limpem sua genitália. O coçador de barrigas vigoroso pode acabar recebendo um jato de urina. Finalmente, da mesma forma como temos áreas altamente sensíveis, a ponta da língua, nossos dedos, o cão também tem. Há características que se aplicam a toda uma espécie, ou nenhuma pessoa gosta que lhe toquem os olhos, e há indivíduos, posso sentir cócegas na planta dos pés, enquanto você é imune a elas. É fácil fazer um exame tátil e mapear o corpo de seu cão. Não só os lugares preferidos e proibidos ao toque são diferentes, mas a própria forma de contato é crucial. No mundo canino, o toque repetido é diferente da pressão constante. Visto que o toque é usado para comunicar uma mensagem, manter a mão no mesmo lugar do corpo de um cão transmite essa mesma mensagem com grande intensidade. Ao mesmo tempo, alguns cães preferem o contato de corpo inteiro, especialmente cães jovens, e sobretudo quando eles são os iniciadores do contato. Os cães frequentemente encontram lugares para deitar que maximizem a proximidade com outro corpo. Essa pode ser uma postura segura para os cães, sobretudo para os ilhotes, quando estão completamente dependentes dos cuidados de outros. Sentir uma pressão leve ao longo de todo o corpo provoca uma grande sensação de bem-estar. É difícil imaginar conhecer um cão e não tocá-lo, ou ser tocado por ele. Ser cutucado pelo focinho de um cão é um prazer único. À primeira vista. Logo depois de conhecer Pumpernickel, arrumei um emprego de tempo integral e ela arrumou um caso clássico de angústia de separação. De manhã, enquanto me preparava para sair após nosso passeio, ela começava a choramingar, me acompanhava de cômodo a cômodo até, finalmente, vomitar. Consultei treinadores que me deram diretrizes bem razoáveis para reduzir o estresse da separação. Segui todos os procedimentos sensatos conhecidos, e Pampi logo retornou a um estado mental e físico saudável. Porém, houve uma sugestão que não segui. Não ritualize sua partida e seu posterior retorno, eles avisaram, e não celebre o reencontro. Eu me recusei a obedecer. Seu cumprimento fungado com o focinho e nossa brincadeira de rolar no chão em uma comemoração efusiva pelo fato de estarmos juntas eram bons demais para serem abandonados. Lorenz chamou o cumprimento entre animais, após uma separação, de uma cerimônia de apaziguamento redirecionada. Aquela excitação nervosa que se sente repentinamente ao ver alguém em sua toca ou território poderia ter dois resultados diferentes, um ataque ao possível estranho ou um redirecionamento da excitação em forma de cumprimento. Sua ideia era que havia muito pouca diferença entre o ataque e o cumprimento, além de algumas alterações ou adições sutis. Entre os patos silvestres do hemisfério norte, uma das aves que ele estudou em profundidade, dois indivíduos que se encontram se envolvem em um rítmico cerimonial de movimentos de ida e vinda, o que pode se tornar agressivo, a não ser que o pato macho, o marreco, levante a cabeça e a vire. Isso dá ensejo a uma cerimônia mútua de ingiralizar as penas um do outro, e o cumprimento se completa, outra briga inibida. Os cumprimentos entre os humanos são similarmente ritualizados. Olhamos um nos olhos do outro, ou acenamos com as mãos um para o outro, ou abraçamo-nos ou nos beijamos uma, duas ou três vezes, dependendo da cultura do país nativo de cada um.
Tudo isso pode ser o redirecionamento de um sentimento de incerteza ao ver alguém. Além disso, podemos sorrir ou dar risadas. Nada é mais tranquilizador da boa intenção de outra pessoa do que a risada, afirmou Lorenz. Na maioria das vezes, essa explosão de ruídos é certamente uma expressão de alegria, mas também pode ser uma erupção típica de alarme reformulada como prazer ou surpresa, em certa medida parecida com o contexto de brincadeiras brutas em que a risada do cão aparece. Ao manifestar a excitação em um cumprimento de uma forma lorenziana, é possível acrescentar outros componentes a ele. Os lobos e os cães o fazem. Seus cumprimentos e os de todos os canídeos sociais são semelhantes. Na vida selvagem, quando os pais retornam à toca, os ilhotes se aglomeram em torno deles, arremessando-se freneticamente em direção às suas bocas na esperança de fazê-los regurgitarem um pouco da presa que consumiram. Eles lambem os lábios, o focinho e a boca deles, assumem uma postura submissa e abanam o rabo furiosamente. Como vimos, aquilo que muitos donos alegremente descrevem como beijos ou são lambidas no rosto, a tentativa do cão de estimulá-lo a regurgitar. O cão nunca ficará infeliz se seus beijos o estimularem a vomitar seu almoço. Esse cumprimento não é completo sem uma abordagem agitada, assim como um contato constante e energético. Orelhas que foram empinadas para ouvir sua chegada são dobradas e a cabeça se abaixa levemente em um gesto submisso. O cão puxa os lábios para trás e abaixa os cílios. Nos humanos, esses são sinais de um sorriso genuíno. Ele abana o rabo loucamente ou bate com a ponta do rabo no chão em um ritmo frenético. Ambos os tipos de abano contêm toda a energia agitada que o cão reprime para ficar próximo a você. Ele pode choramingar ou uivar de prazer. Os lobos adultos uivam diariamente. Nas alcateias, um coral de uivos pode ajudar a coordenar os deslocamentos e fortalecer as ligações. Da mesma forma, se você saudar o cão com gritos e cumprimentos vocais, seu cão pode ganir para você. Em todos os movimentos, ele mostra que o reconhece. Se o cumprimento e o contato fossem tudo, poderíamos esperar múltiplas ocorrências de macacos ligados a lobos e de coelhos convivendo com cães selvagens. Todos exigem contato na infância. Até mesmo as formigas cumprimentam os que retornam ao formigueiro. Suponho que, questões predatórias à parte, bastante à parte, o potencial exista. Um gorila chamado Coco, ensinado a usar a linguagem de sinais para se comunicar, e criado em um lar humano, tinha seu próprio gato de estimação. Não precisamos mais agir instintivamente da forma como poucos animais agem. Porém, há outro aspecto que torna a ligação humano-cão única, no momento. Funcionamos bem quando estamos juntos. A dança. Nos passeios longos, Pampi fica perto de mim, mas não muito. Quando a chamo, ela vem correndo a todo vapor e para pouco antes de se aproximar demais. Ela gosta de ficar um passo à frente. No entanto, quando andamos juntas por um caminho estreito e ela está na minha frente, ela dá uma conferida ou olha para trás periodicamente para ver onde estou. Ela só precisa virar a cabeça um pouco para me ver, levantando-a de sua posição normal inclinada para baixo, inspecionando o chão. Se, em algum momento, ico para trás, ela se vira totalmente, orelhas em pé e atenta, esperando por mim. Ah, eu adoro chegar a esse momento em que ela me aguarda. Pode ser que eu corra um pouco ao me aproximar dela, e esse é o sinal para ela fazer um cumprimento ou para se virar e retomar seu trote, conduzindo-nos em nosso passeio. Nesse segundo dia, ele começou a vir com o som do estalar de dedos e aprendeu rapidamente. Basta estalarmos o dedo para fazer com que ele corra de um lado para outro entre nós dois. Os cães, embora não caçem cooperativamente, são cooperativos. Observe o desfile de conjuntos pessoa-cão unidos por coleiras em uma rua da cidade. Apesar de pequenos desvios, eles dançam em sincronia magistral, caminhando juntos. Os cães trabalhadores são treinados para terem uma sensibilidade aguçada para a dança. Os cegos e seus cães guia se revezam para iniciar movimentos, complementando um ao outro. O fato de que os cães vivem na mesma velocidade que nós propicia essa sincronia. Um rato caseiro, cujo coração bate 400 vezes por minuto em descanso, está constantemente apressado. Um carrapato pode esperar um mês, um ano, ou 18 anos em animação suspensa até aquele odor de ácido butanóico aparecer. Os cães funcionam muito mais no nosso ritmo. Embora vivamos por mais tempo, a vida deles estende-se por uma geração, e eles agem em um ritmo suficientemente próximo do nosso, embora ligeiramente mais rápido, para permitir-nos discernir seus movimentos, imaginar suas intenções.
Eles agem em resposta às nossas ações, com disposição. Eles dançam conosco. No início o ilhote rejeita a coleira, puxa-a com força, ou simplesmente deixa de entender que está preso por ela, e, portanto, a você, e enquanto tenta arrastá-lo na direção daquele jornal interessantíssimo que voa pela calçada. Em muito pouco tempo, eles aprendem a ser parceiros de caminhada altamente cooperativos, andando aproximadamente na mesma velocidade e frequentemente acertando o passo com os donos. Eles combinam com os donos, quase nos imitando. Por sua vez, imitamos inconscientemente nossos imitadores. Na etologia, isso é chamado o comportamento alelomimético e faz parte do desenvolvimento e da manutenção dos bons relacionamentos sociais entre animais. Mais do que isso, no entanto, o ilhote aprende a sequência de comportamentos que você repete, que constitui um passeio, e os antecipa. Em pouco tempo, ele conhece a série de etapas percorridas antes do começo do passeio, as esquinas que você vira no caminho em direção ao parque, o lugar onde a coleira é retirada ou a bola é jogada. Ele antecipa o ponto de retorno do passeio longo, o ponto de retorno do passeio curto e sabe como esquivar-se do último. Alguns cães parecem até saber com exatidão os parâmetros da distância entre a coleira e nossas mãos, deslocando-se freneticamente dentro dessa área, ou agarrando um graveto ou farejando um cão que passa, ou sem quebrar o ritmo da caminhada. Assim que retiramos a coleira, a dança continua. Minha concepção de um passeio perfeito, ocasionalmente realizado, é o de minha cadela sem coleira, correndo não a meu lado, mas em grandes círculos ao meu redor, com uma progressão média mais ou menos igual por quilômetros. Em condições ideais, encontramos uma dezena de outros cães. Não existe nada mais terapêutico do que observar dois cachorros em uma brincadeira de luta energética e exuberante. O prazer que sentimos com esses jogos que exigem trocas de papéis em alta velocidade aumenta muito. As regras das brincadeiras, sinalização, agir no momento certo, são semelhantes às nossas regras de conversação. Eis a razão de podermos entrar no diálogo da brincadeira com nossos cães. Eu começo. Primeiro, me aproximo devagar do lugar em que ela está deitada e coloco minha mão em sua pata. Ela retira, e coloca a pata em minha mão. Torno a colocar minha mão sobre a pata dela e, mais rapidamente agora, ela me imita. Trocamos tapinhas como esses até não poder mais. Rio, quebrando o encanto, e ela se estica sobre as patas em minha direção, boca aberta quase sorridente, para lamber meu rosto. Há uma intimidade especial quando ela coloca a pata, o seu peso, a aspereza das almofadas, a sensação de cada unha, em minha mão. Na maioria das vezes, é o simples fato de usar esse membro para se comunicar comigo. A pata não é vista como uma mão independente do braço, até que ela trata como tal, semelhante ao meu. Os elementos que tornam a brincadeira prazerosa são difíceis de identificar, exatamente como uma piada excelente sempre parece mais engraçada do que sua desconstrução. Tente fazer um robô brincar com você, e ele sempre parece carecer de uma determinada jocosidade. Há alguns anos, a Sony desenvolveu um bicho de estimação mecânico, o Aibo, projetado para se parecer com um cão, com 4 patas, rabo, a forma característica da cabeça etc. E para agir de certa forma de modo semelhante a um cão ou abanar o rabo, latir e realizar rotinas simples de adestramento canino. O que o Aibo não faz é brincar como um cão, e os projetistas queriam que ele fosse mais divertidamente interativo com as pessoas. Com esse objetivo, estudei cães e humanos brincando juntos, luta livre, caça, jogar e pegar bolas, gravetos e cordas. Observei, gravei e depois transcrevi todos os comportamentos de cada um dos participantes. Então, procurei os elementos consistentes nos episódios bem-sucedidos dessa brincadeira interespécies. O que esperava encontrar eram rotinas e jogos claros que poderiam ser modelados em um brinquedo ou canino ou como o Aibo. O que descobri foi mais simples e mais poderoso. Em cada episódio, as ações dos participantes dependiam significativamente das ou baseado nas e relacionado às ações do outro. Isso dava um ritmo à brincadeira. Tal contingência é facilmente vista nas interações sociais humanas mais incipientes. Aos 2 meses, as crianças coordenam movimentos simples com as mães, tais como espelhar expressões faciais. Na brincadeira, as respostas coordenadas com as ações, tais como uma bola deixando a mão do jogador, ou aconteciam em apenas 5 quadros da gravação, aproximadamente 1/6 de segundo. Respostas espelhadas, e investir após ser alvo de uma investida, por exemplo, são comuns durante as brincadeiras.
O momento é crucial, os cães respondem aos nossos movimentos no mesmo intervalo de tempo que outro humano levaria para responder. Uma simples brincadeira de jogar uma bola para o cão pegar, por exemplo, é uma dança de chamada e resposta. Nós apreciamos por causa da disposição reativa do cão nossas ações. Os gatos, ao contrário, não são companheiros desse tipo de diversão, eles de fato podem trazer um objeto até você, mas no tempo deles. Os cães participam em um tipo de comunhão com seus donos, ambos em volta da bola, cada um respondendo em um ritmo conversacional, em segundos, não horas. Os cães agem como humanos muito cooperativos. Outra brincadeira consiste simplesmente em realizar uma atividade em paralelo, correr juntos. Nas brincadeiras entre cães, o paralelismo é comum. Dois cães podem imitar o bocejo um do outro repetidamente. Muitas vezes, um cão observa e, em seguida, acompanha a preocupação do outro, cavar um buraco, mastigar um graveto e exibir uma bola. Assim como os lobos caçam juntos colaborativamente, essa capacidade de agir com outros, acompanhando seu comportamento, pode vir de seus ancestrais. Quando nosso tapa de brincadeira é imitado pelo cão, nós nos sentimos repentinamente em comunicação com outra espécie. Experimentamos a sensibilidade do cão como indicativa de uma compreensão mútua, e estamos nessa caminhada juntos, estamos brincando juntos. Os pesquisadores que analisaram os padrões temporais de nossas interações com os cães descobriram que eles são semelhantes aos padrões temporais dos lertes entre estranhos de sexo oposto e daqueles usados pelos jogadores de futebol que se movem pelo campo em uma jogada ensaiada. Há sequências ocultas de comportamentos paralelos que se repetem na interação. O cão olha para o rosto do dono antes de pegar um graveto, uma pessoa aponta e um cachorro segue a direção da indicação. As sequências são repetidas, e elas são previsíveis, portanto, com o passar do tempo começamos a ter a sensação de que existe um pacto compartilhado de interação entre nós. Nenhuma das sequências é em si complicada, mas nenhuma é casual, e juntas elas têm um resultado cumulativo. Caminhe pela Quinta Avenida no centro de Manhattan por volta da hora do almoço em um dia de semana e você viverá a frustração e o prazer de ser um membro da espécie humana. As calçadas ficam cheias de pessoas, apinhadas de turistas vagando e observando com admiração os funcionários dos escritórios apressados para almoçar ou matando o tempo antes de retornarem ao trabalho, os vendedores de rua correndo dos agentes de fiscalização. É uma visão assustadora, a qual você pode não querer se juntar. Na maioria dos dias, no entanto, você pode adotar o passo que quiser e transitar em meio à multidão com a mesma facilidade. Especula-se que as pessoas andando em massa não colidem porque somos instantâneas e facilmente previsíveis. É necessário apenas um olhar rápido para calcular quando a pessoa que se aproxima o alcançará. Inconscientemente, você se desvia sutilmente para a direita para evitá-la, ela faz o mesmo em relação a você. É parecido com, mas não tão completamente bem-sucedido quanto, o comportamento do cardume de peixes que bruscamente, como se todos tivessem apenas uma mente, viram as costas e passam a nadar na direção de onde vieram. Somos sociais, e os animais sociais coordenam suas ações. O que os cães fazem é romper a linha divisória entre as espécies e coordenar conosco. Pegue a coleira de qualquer cachorro na sua vizinhança e imediatamente vocês estarão andando juntos, como velhos amigos. O significado desses três elementos é corroborado pelos tipos de sentimentos gerados quando eles desaparecem, traição de pequena escala, quebra momentânea da ligação. Há um sentimento de desconexão quando nos aproximamos para cumprimentar um cão e ele vira a cabeça, evitando o contato. A frustração é imediata quando um cão para de cooperar e deixa de alternar os papéis em uma brincadeira, recusando-se a trazer a bola de volta, não vendo o arremesso ou deixando de perseguir o objeto arremessado. Há um sentimento de traição quando a comunicação simples vem. Não é seguida por um cão vindo. E seria de partir o coração aproximar-se de seu cão e ver que sua presença não estimulou o rabo dele a abanar, as orelhas a se achatarem ou a barriga a virar para cima para ser coçada. Os cães que percebemos como teimosos ou desobedientes são aqueles que desconsideram esses elementos. Porém, tais elementos são naturais para ambos, eles e nós. É mais provável que um cão desobediente simplesmente não perceba quais regras ele está sendo solicitado a obedecer.